galerinha, tudo bem? Então, vamos para mais aula de história hoje. O nosso tema hoje, como vocês já estão vendo por aqui, é Estados Unidos no século XIX. E aí você pode estar aí no conforto da sua casa perguntando o seguinte: mas Raí, por que diabos um tema tão específico, Estados Unidos no século XIX? Cara, é o seguinte, os Estados Unidos hoje, né, desde a Segunda Guerra, eles se notabilizaram como a maior potência mundialmente conhecida, tanto economicamente quanto bélica. Sendo assim, cara, estudar Estados Unidos do século XIX é estudar principalmente os precedentes do que é o domínio americano no século XX e principalmente o que são, no caso, as relações que os americanos constroem, né, constituem com outras nações ao longo do século XX, principalmente com as nações da América Latina. Sendo assim, é muito importante estudar e entender esses antecedentes e o que aconteceu logo ali, né, no período posterior à independência americana. Quando os Estados Unidos se tornam independentes, né, destaque independente da Inglaterra, né, as três colônias viram os Estados Unidos, eles olham e falam o seguinte: bom, somos independentes, devemos nos expandir. Mas esse desejo de expansão era algo que acontecia, que veio do nada na cabeça dos americanos? Tipo, não, vamos andar aqui pro oeste, vamos chegar no Pacífico. Não. Ele se baseia em certas doutrinas. Quando a gente fala de história dos Estados Unidos, a gente fala de muitas doutrinas. E a primeira dessas doutrinas é a doutrina Monroe, que foi cunhada por um cara aí de sobrenome Monroe. Eu não lembro se ele era político, se ele era jornalista. Não me atentei realmente ao nome, porque o mais importante é a ideia. É a ideia de quê? De que a América é para os americanos. Isso quer dizer o quê? A América não é para os europeus. Não é para os europeus virem aqui e terem ingerência sobre esse território. A América é para os americanos. E os americanos devem ocupar esse território. E ao mesmo tempo, você tem a ideia do Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Vocês vão ter que lembrar lá do que a Ana falou para vocês quando ela falou de reformas protestantes. Lembra que ela falou do Calvino? E a religião calvinista, né, o calvinismo, ele se espalha por diversas outras nações e toma faces. E os calvinistas ali na Inglaterra, na Grã-Bretanha, eles eram puritanos. Esses puritanos, vocês lembram, como eu falei na última aula de Estados Unidos para vocês, eles vêm para as Américas fugidos da perseguição que eles sofriam e se estabelecem aqui. Qual era uma das ideias base do puritanismo? Era o seguinte: a ideia da predestinação. O que é a ideia da predestinação? Você, o seu sucesso em vida, seja financeiro, nas suas empreitadas, ele é um sinal de que você será salvo. Ele é um sinal de que você vai para o céu, vai lá morar com o papai do céu. Sendo assim, os puritanos americanos agora, olham independentes, eles olham para trás, para sua história, e percebem o seguinte: cara, nós viemos fugidos de guerras. Chegamos aqui num território inóspito. Conseguimos sobreviver por 2 séculos. Fizemos uma revolução e nos tornamos independentes da nossa metrópole, daqueles tiranos. Implantamos aqui um governo de igualdade, um governo de liberdade, um governo democrático. Nós somos predestinados. E além disso, não só predestinados, nós temos o dever e a missão de levar esses nossos valores, de levar a nossa civilização para o resto desse território, que é atrasado, que necessita da nossa ajuda. Essa doutrina ela fica até marcada em quadros onde você vê uma santa andando com a Declaração de Direitos, a Declaração de Independência Americana em direção ao oeste. Ele está aparecendo por algum lugar por aqui esse quadro. E, cara, isso faz com que os americanos comecem a empreender uma expansão agressiva. A expansão foi conhecida como a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, né, essa aquisição de territórios, ela se dá de 3 formas. Primeiramente, você tem aquisição via acordos diplomáticos, onde outras partes, principalmente a Inglaterra, cede territórios para eles. Você tem, por guerras, anexações militares, e não só anexações militares, mas guerras contra os indígenas que ocupavam os territórios que ou eles tinham comprado ou eles tinham adquirido via tratados. E eu já falei, compras, como ocorreu principalmente com a Louisiana e com a Flórida.
e com o Alasca também. Eu vou pegar aqui meu assistente porque falar disso, né? Eu tô falando de territórios que eram de um certo tamanho na época e hoje se dividiram em outros territórios. Vou botar aqui atrás de mim, né, nessa tela verde que vocês não estão vendo aqui, mas vocês já viram em alguns vídeos, é um mapa de aquisições. Mas o que eu acho maneiro falar é o seguinte, né? Logo que eles fazem a independência, as 13 colônias que viram 13 estados, a Inglaterra tinha alguns territórios logo aqui a oeste dessas colônias, que não eram colônias ainda, mas eram territórios de posses inglesas. No Tratado de Paris, de 1783, que é onde a Inglaterra reconhece a independência americana, eles cedem esses territórios para os Estados Unidos. E assim, você pode pensar que eram pequenos territórios ali anexados. Não, cara, eram territórios bastante grandes. Hoje, por exemplo, né, esses territórios são ali estado do Alabama, uma parte do estado do Mississippi, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin, Illinois. Então, assim, é um território imenso que é adquirido já nesses acordos diplomáticos. Lá em 1846, quase 70 anos depois desse acordo de Paris, a Inglaterra ainda vai ceder o território do Oregon, que era um território que hoje, né, tem os estados do Oregon, Idaho e Washington. O estado de Washington, não a cidade de Washington, são duas coisas diferentes. Para além disso, eles vão comprar o território da Louisiana dos franceses, e o território da Louisiana na época basicamente dobrava o tamanho do território dos Estados Unidos, porque esse território da Louisiana, que foi comprado em 1803, hoje o estado da Louisiana é um estado pequeno, relativamente pequeno não, né? Do tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos, mas na época o território da Louisiana, que foi comprado dos franceses, era um território que tinha, né, Louisiana, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, uma parte grande do estado de Minnesota, as Dakotas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Montana. É um território imenso, é basicamente aquele território central dos Estados Unidos, quase todo. E, além disso, eles vão adquirir via guerras contra os mexicanos, os territórios ali do Texas, que pô, é o maior estado norte-americano. E, além disso, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, são todos feitos a partir de guerras com os mexicanos. Essa guerra contra os mexicanos ela foi o seguinte: tinha uns americanos que moravam ali na região do Texas, tinham fazendas ali, e eles começam a reclamar pro governo americano, falando o seguinte: esses mexicanos aqui, cara, tá fogo, eles têm postos, eles têm leis, eles têm regras que não estão deixando a gente desenvolver aqui a nossa economia nessa região. Sendo assim, né, um presidente americano chamado James Polk, que eu acho que é isso, se não tiver vai aparecer por aqui o nome dele, ele vira e fala o seguinte: se tem um americano chamando por nós vamos até eles. E aí eles iniciam uma guerra contra o México. Essa guerra dura 3 anos, os Estados Unidos massacram o México, e por ter perdido a guerra, o México cede mais de 50% do seu território, que é o estado do Texas, foi o que eu falei, Texas, Utah, Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, um território imenso, que é cedido aos americanos no tratado que finaliza essa guerra em 1848. Para além dessas guerras, você tem guerras contra os indígenas, porque, como eu falei, né, muitos desses territórios que foram comprados, que foram anexados, assim, eles não eram densamente povoados, então você ainda tinha as tribos indígenas. E dentro dessa noção do destino manifesto, de que a sociedade americana, os valores norte-americanos, eles são valores que são os mais avançados em questão política no mundo, essas culturas indígenas que vivem dessa forma, eles estão atrasados. Então a gente, nós norte-americanos, tem que levar a nossa cultura para eles. E, principalmente, se eles resistirem, a gente massacra eles. A gente fala muito do genocídio de indígenas cometido pelos espanhóis, cometido pelos portugueses, mas, cara, o genocídio de indígenas nos Estados Unidos é uma coisa arrepiadora. Uma coisa, assim, horrível. E, assim, muitos grupos indígenas foram dizimados, né? Creeks, Cherokees, Sioux, são tribos, grupos que são dizimados pelos Estados Unidos no seu desejo de expansão pelo território. E essa expansão pelo território, ela vai mostrar e ela vai extrapolar as diferenças entre norte e sul a partir de um debate. Nesses novos territórios, haverá escravidão ou não haverá escravidão? Você tem que lembrar que os Estados Unidos têm uma postura, né, muito federalista, né? Cada estado eles têm liberdade para ver suas próprias leis, e a Constituição americana ela só versa sobre alguns princípios básicos, né, de formação do Estado, de legislação do Estado.
Sendo assim, era um debate muito grande. Por quê? As colônias, os estados do norte e do sul, eles eram muito diferentes. Se você entrasse nos Estados Unidos ali, por Miami, né, na Flórida, que eu não falei, mas foi comprado dos espanhóis, se você entrasse por Miami, nos Estados Unidos, por Miami, fosse andando, caminhando, até Boston, né, que é lá em Massachusetts, no norte, você ia se deparar com dois países completamente diferentes, mas que eram o mesmo país. Enquanto no norte você tinha uma sociedade industrial, urbana, baseada no livre trabalho, trabalho livre, com um clima muito temperado, no sul você tinha um clima subtropical, uma sociedade agrária, rural, com uma economia totalmente voltada para o mercado externo, mais ou menos daquelas bases do que a gente conhece como se fosse a colonização brasileira, como foi a colonização brasileira. Grande propriedade agrária, mão de obra escrava. Mão de obra escrava produzindo para exportação. Enquanto isso, no norte, você tinha uma sociedade industrial que queria o fim da escravidão. Por que eles queriam o fim da escravidão? Porque, pensa bem, eles eram bonzinhos. Eles eram, oh meu Deus, coitado desses negros que estão sofrendo isso há séculos. Não, não eram. Se dá pelo seguinte fato. Cara, se eu tenho uma indústria e eu produzo algo que seja, eu preciso de gente para comprar o que eu estou produzindo, senão eu não tenho lucro. Eles olham para a escravidão e falam, cara, esse trabalhador aí, você tem gastos enormes sustentando ele, sustentando a vida dele, porque por mais que ele viva em condições insalubres, você ainda tem um gasto, que para quem tem muitos escravos é um gasto grande. E no geral, esses caras vão produzir e eles não vão comprar a sua produção. Dentro da lógica do Sul fazia sentido porque a produção era toda para o mercado externo. Mas no Norte eles queriam pessoas para comprar. E nesse sentido, a escravidão, né? A escravidão é burra de qualquer forma, mas na cabeça desses caras, né? A escravidão era burra de um próprio sentido econômico, financeiro, porque esse cara produz algo que ele não pode comprar. Entende? Então eles queriam o fim da escravidão. Por quê? Porque, aliado a isso, eles queriam medidas protecionistas do Estado americano para evitar que ficassem entrando matérias-primas de fora dos Estados Unidos e circulassem aqui os produtos gerados pela indústria americana, feitos pela indústria americana, para fortalecer a economia interna. Sendo assim, eles queriam o abolicionismo por isso. E é o mesmo motivo pelo qual os ingleses, né, ficam aí querendo fazer abolicionismo desde o fim do século XVIII, ficam querendo a abolição da escravidão. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles adoram negros? Porque eles não são preconceituosos? Não! Óbvio, não estou generalizando, tem sim abolicionistas que vão clamar pelos direitos civis dos negros já nessa época, mas a razão é que assim, a massa das pessoas que queriam o fim da escravidão não era por causa disso, sabe? Era simplesmente por um fator de mercado, por um fator de a gente quer vender para essas pessoas, e para a gente vender para essas pessoas, eles precisam receber alguma coisa. Sendo assim, esse debate ele se estende ao longo desse século XIX nos Estados Unidos, né? E a gente tem diversos acordos e leis que falam sobre isso. O primeiro acordo é de 1820, o acordo do Mississippi e Missouri, que diz o seguinte, ó, tem aqui o paralelo 36, desse paralelo para baixo, escravidão pode, desse paralelo para cima, escravidão não pode, ponto. Só que isso em si vai gerar problemas, e a gente tem um outro acordo, né, que é o acordo de Clay, que se data, tá por aqui em algum momento, que fala o seguinte, ó, a gente não tem a tradição federalista? Então, cada estado vai poder decidir, via plebiscito, se a população quer ou não a escravidão. Isso em si era um prato cheio para os estados escravistas, porque, cara, como eu falei, o preconceito está aqui ainda, sabe? Não é um movimento que clama por direitos civis dos negros, é só um movimento abolicionista. Ele não está pensando no negro pós-escravidão. Sendo assim, isso favorecia os estados escravistas. E aí, em 1854, tem uma lei, que é a Lei Kansas-Nebraska, que ela fala o seguinte, está liberada a expansão da escravidão, está liberada a escravidão. Essa lei vai fazer com que de dentro do Partido Democrata, que era o grande partido norte-americano na época, saia uma ala de dissidentes que vão formar o Partido Republicano. E esse Partido Republicano era, na época, o partido que adotava pautas progressistas, como o fim da escravidão, a principal pauta deles. Hoje, né, é engraçado você olhar porque você tem uma inversão de valores num certo sentido, que é o seguinte, os republicanos hoje são muito mais conservadores e os democráticos são muito mais progressistas e liberais. E
Sendo assim, né, estudar propriamente essa inversão de valores entre esses partidos, frente ao que eles clamam, já dá um mega estudo, né? Muito maneiro, muito interessante. Eu não vou entrar de fato nisso aqui. O que eu vou falar é, em 1860, nas eleições de 1860, o debate pelo fim da escravidão é um debate enorme nos Estados Unidos, e os republicanos entram de cabeça nesse debate e vencem a eleição presidencial na figura do senhor Abraham Lincoln. Bom, por que era meio óbvio, né? A população do Sul era bem menor que a população do Norte. E o Norte, né, que queria o fim da escravidão, pelos motivos que eu já falei, elege um republicano, Abraham Lincoln, para a presidência. Ele em si não tinha um discurso tão frontal em direção ao abolicionismo, mas ele tinha um discurso que ia, né, ao encontro dos interesses das elites do Norte. Sendo assim, quando ele toma posse em 1861, os estados do Sul, né, os estados escravistas, pegam e falam o seguinte: ó, estamos fazendo uma secessão do território americano, estamos saindo do território americano, somos agora os Estados Confederados da América, não mais Estados Unidos, mas Estados Confederados da América, temos um outro presidente, não fazemos mais parte desse território. Quando isso acontece, inicia-se uma guerra, que é a Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Eu não vou aqui entrar em todos os detalhes da guerra, mas o Norte vence a guerra em 1865, essa guerra dura 4 anos. Só que não é tão fácil quanto parece. Por que eu digo isso? Que pareceria tão fácil? O Norte, cara, tinha 22 milhões de habitantes, enquanto o Sul tinha só 5. O Norte tinha 3 milhões de soldados, enquanto o Sul tinha 1 milhão. Só que percentualmente, né, um volume muito maior. E principalmente a guerra seria dentro do território dos sulistas. Porque os territórios do Norte, né, os exércitos do Norte, eles teriam que entrar ali no território do Sul, porque o Sul não queria expandir, eles queriam manter a escravidão. Então os nortistas teriam que entrar ali. E eles entram, a guerra demora 4 anos, e eles vencem. Durante a guerra, o Abraham Lincoln promulga 2 leis muito importantes na história dos Estados Unidos, muito importantes em si para a própria economia, para o estabelecimento da economia americana, como a gente conhece, né? A primeira lei é em 1862, o Homestead Act, que é uma lei que fala o seguinte: você aí, que está aí no conforto da sua casa, na cidade, seu lugar poluído, não sei o quê, se você quiser ir para o campo, cara, a gente vai te dar um lote. Você vai morar nesse lote. Se esse lote daqui a 5 anos for produtivo, ele é seu. Ele é seu. Você só vai pagar sobre ele os impostos normais para viver, etc. Mas ele vai ser seu. Isso em si promove uma grande ocupação do território do interior dos Estados Unidos por pessoas diversas, vinda das cidades americanas e vindas da Europa. Vêm milhares de imigrantes para os Estados Unidos, imigrantes que estão lá na Europa naquele clima de guerras, de confrontos, cidades insalubres por causa do industrialismo. A gente pode ir para os Estados Unidos e viver aqui o sonho americano, né? Ficar lá no campo, produzir, etc. Porque a terra vai ser nossa. Depois disso, em 1863, o Abraham Lincoln promulga a lei que extingue a escravidão nos Estados Unidos. Quando se vence a guerra, logo a escravidão está extinta nos Estados do Sul também, porque ocorre a unificação dos Estados. O fim da escravidão não é o fim do preconceito, vamos lembrar disso. E principalmente nos Estados do Sul, vão ser promovidas diversas leis segregacionistas para legitimar um discurso que diz o seguinte: vocês são livres, mas nós vivemos separados. Vocês não são os americanos. E aí se inicia, novamente baseado naqueles princípios um pouco mais religiosos, um movimento que é um movimento que, assim, o cidadão americano, né, o cidadão do Destino Manifesto, o cidadão que tem que levar a sua cultura, os seus valores para o resto do mundo, é o cidadão que é branco, anglo-saxônico e puritano ou protestante. Sendo assim, qualquer pessoa que não tivesse aqui, nesse grupo, ele teria que ser excluído da população. Não era tipo a população norte-americana, eram infiltrados. Sendo assim, cara, muitos imigrantes que vêm a partir, né, do Homestead Act sofrem muito preconceito, judeus sofrem muito preconceito, só que esses imigrantes que eu estou falando, judeus, eles são brancos. Os negros, além de tudo isso, tem o fator da cor da pele. Sendo assim, eles são segregados massivamente nos Estados do Sul. Existem leis segregacionistas
tem a lei da vadiagem, que é basicamente o seguinte: o negro não pode sair andando pela rua. O negro que estiver andando pela rua é um vadio, então a gente pode prender ele. Isso faz com que o quê? Os negros que acabaram de sair do trabalho escravo, eles aceitem qualquer trabalho, e vamos lembrar que a legislação trabalhista que hoje nos Estados Unidos não é tão forte, na época era menos, eles fazem com que os negros aceitem qualquer tipo de salário, qualquer tipo de emprego, porque se eu estiver na rua, eu posso ser preso. E esse preconceito com os negros vai durar mais de um século, na verdade, porque os negros só vão conquistar direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 do século XX, ou seja, em 1960. A escravidão foi abolida em 1863. A partir do movimento pelos direitos civis dos negros, liderados principalmente pelo Martin Luther King, mas com outras lideranças, como Malcolm X, etc., os negros, através da sua própria luta, vão conseguir direitos civis americanos. Novamente, isso não vai acabar com o preconceito, mas vai dar a eles instrumentos de igualdade jurídica perante outras pessoas. Isso não acaba, óbvio, com preconceito, que está imbuído em muitas decisões que vão ser tomadas, mas é uma grande conquista para os negros. E bom, feito esse parêntese grande, porém importante, Sansão está participando aí da aula. O que acontece? Conseguimos nos expandir para o oeste, unificamos o país. Essa expansão para o oeste via Homestead Act, mas também por outro motivo. O território da Califórnia, lá que eu falei, que foi anexado dos mexicanos em 1848, em 1849 descobrem ouro na Califórnia. Sendo assim, ocorre a corrida do ouro. Lembra que eu falei que aqui, economia mineradora, muita gente indo para a região das Minas Gerais? Isso acontece nos Estados Unidos, a corrida do ouro, muita gente indo para a Califórnia. Isso em si, aliado com o Homestead Act, que vem quase 2 décadas depois, né, mais ou menos cerca de 15 anos depois, vai fazer com que esse território que for conquistado para o oeste, ele seja densamente povoado. Não densamente como era aqui a Costa Leste, mas ele vai ser povoado. Sendo assim, cara, o que vai acontecer é os Estados Unidos entra de cabeça no processo que a gente conhece como a Segunda Revolução Industrial, que ocorre no século XIX. E assim, nas últimas 3 décadas ali do século XIX, a economia americana ela se fortalece muito, baseada no industrialismo. Sendo assim, cara, quando chega aqui no começo do século XX, né, ali no 1900 por ali, a doutrina Monroe e o Destino Manifesto eles vão ser extrapolados. Agora eles falam o seguinte: vocês aí, nações americanas, a gente vai interferir na política de vocês para garantir, óbvio, que os valores de liberdade, de democracia, os valores americanos cheguem aos seus países, porque a gente é bonzinho, a gente quer que vocês tenham esses valores. Óbvio, eles não estavam fazendo isso porque eles eram bonzinhos. Eles estavam querendo, óbvio, botar nesses países governos que fossem favoráveis aos seus interesses para esses países. Interesses principalmente econômicos. E essa doutrina, né, essa política inaugurada pelo Theodore Roosevelt, aquele cara que a gente conhece lá do Uma Noite no Museu, Uma Noite no Museu, ele parece ser gente boa, mas ele não é. Aquele cara que está em cima do cavalo, com a espada e tal. E essa política é conhecida como a política do Big Stick. Tem várias charges de jornais na época do Theodore Roosevelt com um bastão, um porrete enorme, porque Big Stick significa grande porrete. Ele entraria nesses países com força militar, inclusive, deporia governos que fossem contra os interesses deles, sendo assim, governos que não são democráticos, igualitários, e botaria lá governos democráticos e igualitários, mas que na verdade eram governos que favoreceriam os interesses americanos naqueles países. Aí a gente pode falar de diversas nações que sofreram interferência durante essa época. A gente pode falar de Haiti, República Dominicana, Nicarágua, Cuba, Porto Rico, até as Filipinas, que não são na América, né, são lá na Oceania, sofrem interferência americana nessa época. Cuba sofre uma interferência que é interessante, eu não vou falar agora porque a gente vai ter uma aula sobre a Revolução Cubana, eu vou dar mais atenção lá, mas um lugar que é bem... um lugar que representa, né, representativo dessa política é o Panamá. Que a ideia de se construir um canal do Panamá era uma ideia antiga e facilitaria muito, porque as rotas de navegação para chegar até o Oriente eram ou pelo Cabo da Boa Esperança, que apesar de ser Cabo da Boa Esperança é uma das rotas mais difíceis de se navegar até hoje.
ou era pelo Cabo Horn. O Cabo Horn é lá no final da América do Sul, é lá depois da Terra do Fogo, etc. E por causa do clima muito frio, do tempo, do próprio mar é muito revolto, é a rota mais difícil de navegar do mundo. Então, pô, se a gente corta aqui a América Central aqui no meio, né, faz um canal aqui para passar os navios ali, fica bem maneiro. A ideia do canal já era antiga, já tinham se iniciado construções, não sei qual nação inicia construções lá ainda no século XIX, não consegue ir para frente. Os Estados Unidos, olha, a gente vai construir isso aí. Só que tinha um problema, o Panamá na época era um território colombiano. O Theodore Roosevelt parou pra pensar. Ele falou o seguinte: já sei, a gente vai entrar ali, a gente vai estimular um sentimento de nacionalismo nessa população panamenha, a gente vai ajudar eles a fazer a independência, e como recompensa por isso, a gente vai poder construir esse canal e administrar esse canal. É de fato isso que acontece. O Panamá se torna independente com a ajuda norte-americana. Os norte-americanos terminam de construir o canal em 1914 e administram esse canal por mais de 80 anos, 85 anos, até 1999, quando esse canal é entregue para as autoridades panamenhas, para eles poderem administrar o canal. Enfim, a aula já está grande, eu toquei em todos os pontos que eu queria falar. Resumindo, né, que eu gosto de fazer, percebam quanto a doutrina do Destino Manifesto, né, a ideia de que os americanos puritanos, né, as pessoas que devem levar os seus valores de liberdade e democracia que eles conseguiram implantar aqui contra os valores tiranos da metrópole europeia e conseguiram se estabelecer, venceram uma guerra, se tornaram independentes, o quanto essa doutrina e esses valores não vão regular, né, o que são as relações dos norte-americanos com outros países durante anos e anos. Eu estou falando aqui de coisas que vêm até o final do século XX. Existem provas concretas de que os Estados Unidos contribuíram para as ditaduras do Brasil, ditadura do Chile, ditadura da Argentina. Sendo assim, é uma ingerência da política norte-americana dentro da política de outros países. E essa doutrina, né, extrapolações dela são o que vão fazer eles interferirem em outros países aí, não só americanos, mas no mundo, né? Até hoje, Iraque, Afeganistão, Coreia, enfim, Vietnã, enfim, acho importante falar, um tema importante ser falado. E prazer estar com vocês. Um abraço e beijos.